Então, nós temos aqui essa questão que está falando o seguinte: as artérias coronárias, elas dão aí o sangue para o músculo cardíaco. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Nosso coração, aqui na saída da aorta, ó, tô circulando aqui a aorta. Na saída dela tem dois buraquinhos que abrem e dão origem a essas artérias coronárias. Qual é a função dessas artérias coronárias? Bom, primeiro que a artéria aorta, ela está do lado esquerdo do coração. Ela sai do ventrículo esquerdo. Então, ela tem sangue oxigenado. E esse sangue oxigenado, ele vai ser um sangue que vai levar o gás oxigênio para todo o corpo, para que todas as células do corpo consigam fazer aí a bendita da respiração celular aeróbica, glicólise, depois link reaction, depois ciclo de Krebs, depois cadeia de elétrons, fosforilação oxidativa, enfim. E o coração precisa disso. Na verdade, o coração, ele é um dos órgãos que mais vai precisar de respiração celular imediata, porque ele precisa de muita energia para estar bombeando oxigênio o tempo todo. Então, aqui a gente sai nesse buraquinho da artéria aorta, bem na base dela, e começa a irrigar todo o músculo cardíaco com oxigênio, com sangue oxigenado, para o músculo poder fazer aí a contração e as suas células cardíacas não morrerem. Tá? Então, a questão está cobrando aqui o que acontece a nível celular. Ele vem e fala assim, ó, qual dos seguintes pode acontecer se um músculo cardíaco saudável, se uma artéria coronária de um músculo cardíaco saudável for bloqueada? Então, se você vier aqui nessa artéria coronária, não, esse conhecimento mais específico aqui que eu estou passando não precisava ter, tá? Mas é só para a gente aproveitar a chance de aprender, ó. Se eu bloquear essas artériazinhas coronárias aqui, uma delas, esse sangue para de vir sangue oxigenado para o músculo cardíaco. Então, o oxigênio que vinha para as células cardíacas deixa de vir. E o que acontece? Aí o exercício pergunta dessas consequências, né? Acontece uma diminuição do pH nessas células aí, também nesses vasos sanguíneos. Acontece uma redução das reações do ciclo de Krebs, um acúmulo de NADP. Bom, então, pessoal, a primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês. O item 3, ele tá brincando com um conhecimento muito avançado que a gente nem aprende ele a nível de vestibular. Ele tá brincando com esse conhecimento, mas ao mesmo tempo você vai vir aqui e você vai falar NADP, a nível que a gente aprende para vestibular. NADP só vai existir na fotossíntese, tá? Porque existe NADP nas nossas células do corpo humano, existe em reações com lipídios, enfim, mas aqui a gente não vai ter no que o programa de vestibular cobra. NADP só serve para fotossíntese, tá? A gente viu isso aqui nas nossas aulas. Então você vai vir aqui no item 13 e vai falar: o Greg me falou que NADP é da fotossíntese, é o que a etapa clara manda, NADPH, na verdade, né? É o que a etapa clara manda para a etapa escura retorna NADP para a etapa clara, mas enfim, você vai vir aqui e vai falar, NADP, não vou marcar esse item, tá? Então você vai ficar entre 1 e 2 a partir disso, e aí você já exclui tudo que tem o item 3, tá? O que acontece? Quando eu tenho aqui um bloqueio do fluxo desse sangue arterial, que vai bloquear as coronárias, vai haver aí o bloqueio da chegada de sangue oxigenado no músculo cardíaco. E com isso, as células do músculo cardíaco não têm oxigênio. E com isso, elas não conseguem mais fazer a respiração celular. E respiração celular, eu pego O2 mais glicose e transformo em CO2 mais água mais energia. Essa energia, a gente vai ter ela vindo aqui na célula na forma de ATP, tá? Então, bem genérico esse jeito que eu escrevi a reação aqui, mas se eu não tiver esse O2 aqui,
eu começo a deixar de gerar aqueles produtos. Mas olha só que coisa interessante acontece. Todas as minhas células estão fazendo a respiração celular e estão usando o O2 que está disponível ali. Chega um ponto que, se eu tenho uma célula aqui, essa célula ela está pegando o O2 que está no sangue e está colocando de volta ali no corpo o CO2 que ela gerou, tá? E aí o que acontece? Esse CO2 que ela está colocando ali, ele é trocado com o O2. Até essa troca acontece também lá no pulmão e tudo mais. E o que acontece? Se eu não tô fazendo esse O2 aqui, se eu não tenho esse O2 aqui disponível para entrar, eu vou ter o excesso de CO2 saindo de todo o oxigênio que tinha ali disponível, daquele metabolismo. O O2 vai parar de vir e eu vou começar a ter um acúmulo de CO2. Então, assim, começa a acumular CO2 no sangue, porque não vai ser trocado com o O2. O acúmulo de CO2 vai resultar no quê? No aumento dos íons H+, porque ó, CO2 com água, que esse CO2 já está ali no sangue, já está presente, e ele vai deixar de ser trocado, ele vai gerar ácido carbônico. E ácido carbônico vai se dissociar ali vai se ionizar, na verdade, em H+, e HCO3-. Então você vai ter um aumento de íons H+. Esse aumento de íons H+, vai resultar na diminuição do pH. A falta de O2, o que ela vai fazer? Aí a gente já estava vindo falar de outra coisa, ó. Ela resulta na não ocorrência do ciclo de Krebs, porque é o seguinte, ó, aqui já é ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele está lá girando, lá dentro da mitocôndria, né? Vou pensar que isso aqui é a mitocôndria, com as suas duas paredes. Aqui está o ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs, ele só vai rodar se você tiver oxigênio disponível. Por quê? O piruvato vai entrar aqui e vai participar do ciclo de Krebs. E aí vai começar a sair vários NADH. Vai sair também FADH2, tá? Tô fazendo um desenho bem genérico aqui, só pra gente ver isso aqui mais rápido, tá? Esse NADH e esse FADH2 vão vir aqui para a membrana interna da mitocôndria e vai ter a cadeia transportadora de elétrons, que só vai acontecer se você tiver o O2 como aceptor final de elétrons aqui. Agora, você deixou de ter O2, o NADH começa a acumular lá dentro. Quando começa a acumular NADH, porque não tem o elétron, não tem o O2 para aceptar os elétrons que saem do NADH, esse NADH vai sinalizar para a mitocôndria para que ela interrompa o ciclo de Krebs. Por quê? O nosso corpo é inteligente, ele funciona de uma maneira muito inteligente, no sentido de que se começa a acumular produtos metabólicos ali dentro da mitocôndria, essa mitocôndria vai falar assim, pô, peraí, para o ciclo de Krebs porque está começando a encher de NADH, não cabe mais NADH aqui dentro. Se você tiver o O2, o NADH vai começar a ser utilizado ali para alguma coisa, senão ele começa a acumular. Então, por isso, a falta de O2 ela vai resultar na não ocorrência do ciclo de Krebs. Ok? Outra coisa que, só dando um exemplo aqui, a gente não precisa desse conhecimento para a prova, mas se você começar a acumular muito ATP, a célula vai entender que não precisa fazer respiração celular tão forte. Começa a desacelerar o ciclo de Krebs. Tá? Então, tudo é balanceado aqui no corpo, né? Então, os produtos, quando eles começam a se acumular, você acaba não tendo mais o ciclo de Krebs. Bom, e aí o que acontece também? A falta de oxigênio faz o quê? Faz com que a cadeia respiratória pare. A gente sabe aqui que se você não tiver o bendito oxigênio para fazer a acepção final desses elétrons aqui que estão percorrendo essa cadeia transportadora de elétrons, a cadeia vai ser bloqueada. Ela não vai acontecer se você não tiver o aceptor final de elétrons, que é o oxigênio. Tá? Então, aí o que acontece? A cadeia respiratória para de acontecer e assim os NADH gerados se acumulam. Ó, começou a acumular NADH. Começou a acumular NADH.
que o acúmulo de NADH faz lá dentro da mitocôndria? Ela manda interromper o ciclo de Krebs. Por quê? Ciclo de Krebs, para de produzir NADH, por favor, que não cabe mais. E aí, com isso, a cadeia respiratória para de acontecer. E, enfim, é NADH. Lembra que eu comentei com vocês que o exercício queria confundir vocês com alguma coisa? Ele está querendo confundir a acumulação de Reduced NADP. Aqui é Reduced, né? Isso aqui é a mesma coisa que NADPH. A Reduced NADP é a mesma coisa que Reduced NADPH. Então você tem acúmulo de NADPH na mitocôndria? Não, você tem acúmulo de NADH. O exercício tentou confundir você com isso. Mas mesmo assim você já ia vir aqui e riscar, sabendo que a gente aprende ele para fotossíntese, o NADPH. Bom, lembrando lá do pH de fotossíntese, letrinhas em comum. Bom, gente, aí o que acontece? Diminui o pH, sim. Reduz a atividade das reações do ciclo de Krebs, sim, gabarito letra A, tá bom?